Olá, boa noite a todos que acompanham o grupo Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Estamos hoje, dia 5 de agosto, quarta-feira, para continuar a nossa live que vai falar sobre os soldados da borracha, tá? Essa bela e curiosa história sobre as pessoas que foram trabalhar na Amazônia como esforço de guerra para ajudar os aliados, tá? As pessoas que estão entrando, Jacinta, seja bem-vinda. Márcia, MT Machado, Luciana, seja bem-vinda, Luciana. Mônica, sempre presente, seja bem-vinda também. Gorete Gugel, seja bem-vinda. Boa noite, Jacinta. Oi, Luciana, como é que estão as coisas? Tudo bem? Vamos ter uma bela noite falando sobre essa curiosa história dos soldados da borracha, que foram os brasileiros que foram como soldados mesmo, como para uma guerra, e foram trabalhar nos seringais da Amazônia, tá? Pronto, o Volney aqui já entrou. Volney, já eu peço para você entrar, tá? Vou dar aqui uns avisos e já eu lhe chamo. Maiara Magal entrou aí também. A Denise, guia de turismo. Aguiar Garcia, 80. Isso. Angélica Dias, já, Volney, eu lhe chamo, tá? Angélica Dias. Pessoal, vamos fazer umas pequenas divulgações aqui antes da gente começar. Chamar o Volney para a gente começar. No mês de setembro nós teremos teremos lives especiais do pneu. Sou Mônica da Cultura Britânica, sua colega de UFC. Saudações. Mônica da Cultura Britânica. Estou tentando lembrar. Ah, não, você está falando para alguém, né? Deve ser. Persília Gadelha de Oliveira, Flávio Real. Tá falando pro Volney, né? Tá certo, ok. Aí, Volney, uma colega sua da UFC, a Mônica Dourado. O Aguiar Garcia está dizendo boa noite. Boa noite. Suelen, 1919. Um bocado de gente entrando aí. Então, como eu ia dizendo, pessoal, em setembro, como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial foi iniciada no dia 2 de setembro, com a invasão da Polônia, né? Por conta disso, nós faremos uma programação toda especial no mês de setembro. Nós vamos ter o mês de setembro e possivelmente um pouco mais, entrando em outubro, nós vamos ouvir guias direto de algumas cidades da Europa, tá? E não só da Europa, da África, como por exemplo o Egito. Tem guias de Munique, guia de Paris, guia da Bélgica, guia da Toscana, enfim. Até agora são 8 que vão falar para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial, as memórias da Segunda Guerra Mundial nesses países ou cidades, tá? Então aguarde, nós vamos fazer uma divulgação muito legal sobre isso, tá? O Davis entrou, seja bem-vindo, Davis. A Silvana entrou. Deixa eu ver quem mais. José Jurandir da Costa entrou. Adriano Bento. Pronto, ok? A Denise Nunes, inclusive, que eu não esqueço, foi ela que sugeriu esse tema dos soldados da borracha, tá? E nos fez ir atrás, e foi muito legal, Denise, obrigado aí. A gente encontrou tanto o Marcos Vinícius, lá no Acre, né? Que foi o autor do livro, como encontramos também o Volney, tá? A Guia Garcia, esse assunto dos soldados da borracha é muito interessante, é mesmo. Nossa, legal essa programação, não é, Suelen? Não esqueçam, programação de setembro com guias de vários países falando sobre o impacto da Segunda Guerra, as memórias da Segunda Guerra. Vou falar de novo, a Letra está pedindo, a Gorete Gugel está pedindo. De novo, em setembro, em razão da guerra ter sido iniciada no dia 2 de setembro, nós vamos fazer uma programação especial. Vamos falar com guias de várias cidades ou países, dependendo aí, né? Do mundo, da Europa principalmente, e eles vão falar sobre as memórias da Segunda Guerra, tanto físicos como
impactos na própria população, não é? Falando sobre o que houve nesses países no momento da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Não percam. E aliás, no próximo sábado, pessoal, a Batalha de Dieppe, tá? Quem vai falar é o Manuel Almeida. Manuel Almeida vai falar sobre o grande fracasso aliado que houve na Batalha de Dieppe, tá? Em 1940. Quem vai falar é o Manuel, só que no horário diferente, pessoal. Olha bem, presta atenção. Um horário diferente. Dessa vez, no sábado, vai ser às 18 horas, tá? 18 horas a Batalha de Dieppe, tá? Vamos lá. E na outra quarta-feira, nós vamos falar sobre os 42 atentados que Hitler ou sofreu, ou quase que sofreu. Foram atentados que morreram no próprio planejamento, ou foram inibidos, foram coagidos, né? Aliás, coibidos é a palavra certa. E nós vamos falar sobre esses atentados na outra quarta-feira. E como eu falei, o Manel entrou aí. Manel, Dieppe com você às 18 horas no sábado, não é isso? Ó, o David está saudando o Manel aí. Agora vamos chamar agora, já fizemos os anúncios, vamos chamar agora o Volney. Aí no botão que aparecer para você aparecer aí para gente, tá? Opa, Volney, boa noite. Opa, boa noite, boa noite. Como é que são as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Aqui na luta, né? Uhum. Tá. Volney, em primeiro lugar, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo aí à nossa live, ao nosso grupo. É um grupo muito interessante, você vai passar a conhecer a gente, tá? É um grupo de mais ou menos 60 pessoas no WhatsApp e mais o outro tanto no Facebook, né? E muito acompanhado, a gente promove coisas de vez em quando. E muito obrigado por você estar participando com a gente, tá? Eu que agradeço, Eliasar, é um prazer. E eu queria que você se apresentasse aí, dissesse um pouquinho. Quem é Volney Oliveira? Vamos lá. Meu nome é Volney Oliveira, né? Eu sou cineasta, sou também professor da Casa Amarela Eusélio Oliveira, da Universidade Federal do Ceará. Eu estou agora concluindo o meu 5º longa-metragem, que é outro tema que eu sou apaixonado, além dos Soldados da Borracha, que vai se chamar Lampião, Governador do Sertão, né? Que por incrível que Esse também me pareça... interessa muito, viu? Esse também me interessa muito. Não, e é uma coisa interessantíssima, porque veja bem, é o primeiro longa-metragem documentário do cinema brasileiro sobre Lampião, né? Uhum. Mas o tema dos Soldados da Borracha é um tema que sempre, a partir do momento que eu fui descobrir, e eu fui descobrir quando eu tinha 44 aninhos de idade, né? Hoje eu tenho 60, e descobri através de umas matérias que a Ariadne Araújo, que então era repórter especial do jornal O Povo, escreveu no jornal. E eu vi aquilo, eu digo, caramba, uma história que aconteceu aqui no Ceará, né? Que o SENTA, que foi o Ministério Extraordinário, funcionava ali no Palácio do Comércio e que muita gente não conhece nem no Ceará, nem no Brasil, nem no mundo, né? Então, eu inicialmente fiz o Borracha para a Vitória, que foi em 2005, que foi um produto do DOC TV, e tive aí o apoio fundamental do MAUC, do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, na época conduzido pelo professor Pedreimar. Hoje a Graziele aqui comanda o museu, porque todo o acervo do Jean-Pierre Chablot, que de uma certa maneira, digamos, era o marqueteiro do SENTA, mas também era o design, né? Está depositado lá no MAUC, que é um acervo precioso. Eu acho que é o maior acervo dos Soldados da Borracha iconográfico do mundo, né? Então, eu depois fiz o livro, que eu organizei o projeto do livro, que o Marcos Vinícius Neves esteve há poucos dias aqui com vocês. Ele e a Ariadne Araújo, que se tornaram meus queridos amigos, escreveram e eu produzi. E um ano passado eu lancei os Soldados da Borracha no Festival É Tudo Verdade em São Paulo. Então, basicamente, aí para a gente começar, é isso. Tá.
Volney, aí você já falou alguma coisa, né? Já antecipou, mas como é que foi no início lidar com essas dificuldades? Tenho certeza que você enfrentou dificuldades para se documentar, para arranjar imagens, para arranjar depoimentos. Como é que foi isso, essa convivência com esse tema? Ótima pergunta. Assim, quando o primeiro trabalho, Borracha para a Vitória, que se entrar no YouTube e colocar lá Borracha para a Vitória, Eu você vê o assisti, filme eu completo, assisti. né? Eu Foi o primeiro Doc TV no Ceará, eu ganhei o primeiro prêmio, que era um valor de R$ 70.000 para produzir um documentário para a TV, que foi veiculado na TV Cultura, na TV Brasil. E é um tema muito amplo, é um tema que envolveu o Brasil todo, é um tema que envolveu o mundo. Mas como eu tinha pouquíssima grana, eu consegui, com a ajuda do meu querido amigo Deodato Ramalho, contactar na época, o prefeito de Capuí, o Dedé Teixeira, e o Jorge Viana, que era governador do Acre, então, estava fazendo uma visita em Capuí, e eu fui lá conversar com ele, e ele bancou todos os gastos do nosso deslocamento para o Acre. Senão, seria um documentário que seria feito só no Ceará, né? E, logicamente, não seria uma visão mais ampla, né? E aí eu fui conhecendo os soldados, me tornei amigo de vários deles, e como eu tinha um tempo, no máximo 55 minutos, mas a história era imensa, eu fiz questão de nunca mandar esse documentário para nenhum festival de cinema, porque eu tinha certeza que eu ia voltar ao tema, né? Então, eu voltei ao tema no livro, que, de uma certa maneira, fundamentou a pesquisa do longa, dos Soldados da Borracha. E os Soldados da Borracha, eu comecei a filmar em 2012, ele foi filmado no Ceará, no Acre, em Rondônia, no Pará, no Amazonas, no Rio, São Paulo e em Brasília, porque nós acompanhamos a PEC dos Soldados da Borracha, né? E também entrevistamos o Gary Newleman, que é um escritor e jornalista americano, que também é apaixonado por essa história e que escreveu um livro sobre o tema com a versão americana, com o lado americano, que pouca gente também conhecia. Então, eu mergulhei nesse mundo dessa maneira. E, para mim, foi fundamental, porque o nosso país é um continente e eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer a região amazônica, de filmar dentro dos rios, né, de conhecer o Rio Madeira, de conhecer o Rio Amazonas, de conhecer o Rio Negro e de conhecer um pouco do nosso país, né? E aí fiquei totalmente apaixonado pelo tema dos Soldados da Borracha, que uma história assim, é uma epopeia impressionante. Volney, para as pessoas que talvez não tenham assistido a live anterior, né, do Marcos Vinícius, recapitula só aí para quem está assistindo, assim, o que era o projeto Soldados da Borracha. Bem, o projeto Soldados da Borracha, porque assim, Getúlio sempre foi uma personalidade que ele, principalmente na Segunda Guerra Mundial, em um período ele fez o jogo do Hitler, né? Ou seja, grande parte do comércio no Ceará era dominado pelos alemães, você tinha as casas pernambucanas e por aí vai, e às vezes ele fazia o jogo do Roosevelt, né? Ele ficava dividido ali e tal. Só que o Japão invade a Malásia, que era o principal produtor de borracha do mundo, né? Os seringais da Amazônia já estavam decadentes, isso, nós estamos falando aqui do segundo ciclo da borracha. E Roosevelt fica desesperado, né? Os aliados ficam desesperados, a indústria bélica americana precisa urgentemente de borracha, então a solução foi se aproximar do Brasil, né? E fazer um acordo com o Getúlio, que injetou muita grana no governo brasileiro. Para se ter uma ideia, imagina, nos anos 40, 100 milhões de dólares era uma verdadeira montanha de dinheiro, né? Então, eram necessários, se calculava que aproximadamente seriam necessários
100 mil pessoas para repovoar os seringais da Amazônia e para produzir a quantidade de borracha que seria necessária. E o Getúlio, então, ele, além de ter o Brasil ter recebido muita grana, ele aproveitou para povoar a região amazônica, né? Além da siderúrgica de Volta Redonda, que os equipamentos também entraram na história, de aviões, de equipamentos que o Brasil precisava. E ele ainda teve a ideia, e o Lira Neto fala isso no nosso filme, porque algumas pessoas acham que os pracinhas surgiram antes, mas antes surgiram os soldados, né? E aí ele viu como uma oportunidade de querer mandar um grupo de pracinhas, ou seja, de soldados brasileiros, para a Itália. E os americanos disseram, não, nós não queremos gente despreparada numa guerra. E ele exigiu praticamente que fosse, e terminou que foram quase 25 mil soldados, né, dos quais morreram menos de 500, e foram quase 60 mil brasileiros. A grande parte dessa força saiu aqui do Ceará, imagina, período de seca também, uns 30 mil eram cearenses, mas foram gaúchos, foram cariocas, foram gente de quase todo o Brasil, né? E então foi uma grande articulação que ele fez, né? Se aproximou dos americanos, né? E com isso conseguiu, né, enviar esse grupo imenso de brasileiros, principalmente de nordestinos, mas que na realidade eles foram ludibriados, digamos assim, eles foram enganados e foram atraídos para um regime praticamente de escravidão, né? Então, no filme, nos Soldados da Borracha, que depois eu posso passar para você divulgar aí, ele vai ser exibido dia 23 de agosto no festival, na Mostra Ecofalante de Cinema, que é o principal festival de cinema ambiental da América do Sul, vai estar disponível por 24 horas. Então, lá você vai ver as histórias de pessoas que foram acorrentadas e como é que era viver, o que é que o governo brasileiro prometeu, que o contrato, ele existe lá no MAL, que tem cópia desse contrato, que, na realidade, as pessoas iriam ficar ricas, as pessoas iriam voltar com muito dinheiro. E o Getúlio ainda tinha um apoio do DIP, que, como você não tinha televisão, era rádio e cinema. Antes da exibição dos filmes, eles exibiam um filmezinho de curta-metragem que se chamava Borracha para a Vitória, chamando o pessoal para quem quisesse ir, né, no começo, mas depois praticamente as pessoas foram forçadas a ir. Então é uma história também de dureza de vida, essas pessoas sofreram muito, e o que o governo prometeu, que elas teriam os mesmos direitos dos pracinhas, né? Os pracinhas voltaram, foram reconhecidos, recebem aproximadamente 10 salários mínimos, ou era na época, né? E com direito à assistência médica e dentária. E os Soldados da Borracha tiveram um pequeno reconhecimento em 1988, na Constituinte de 88, de receber 2 salários mínimos sem direito a 13º, né? Então, é uma história que dá vários filmes, dá vários livros, e que agora nós estamos preparando uma série, né, com a TV O Povo. Nós fizemos um média-metragem, fizemos um longa-metragem, que está sendo lançado nacional e internacionalmente, e vamos fazer uma série de 10 capítulos. Vai ter um capítulo só sobre os cariocas, por exemplo. A participação do carioca nessa história é uma história impressionante, porque Getúlio pegou 1.200 presos lá da Ilha Grande e mandou lá, né, sem preparo nenhum. Então, existem 1.001 histórias que envolvem esse tema que eu acho emocionante. Pois é, Vuna, eu estava vendo, eu vi o Borracha para a Vitória, né? Teve 2 depoimentos, rapaz, que muito curiosos, né? Um de uma senhora que diz se não me engano, para o filho dela diz que foi, como é que chama? Recrutado, né? Isso. E ela responde, mas você nunca pegou numa arma, né? Porque o nome era Soldados da Borracha, né? Não, e inclusive assim, a propaganda era tão forte,
porque ela era no cinema, né? Ela era na rádio, era também nos cartazes que eram espalhados pela cidade, pelo Brasil, e eles prometiam mundos e fundos. Então, imagina, o pessoal morrendo de fome no Nordeste, a seca e tal. Então, muita gente foi ludibriada e entrou nesse conto, e depois as histórias, Eleazar, de sucesso de pessoas que prosperaram lá são pouquíssimas, muito poucas, né? Ou um ou outro que, inclusive, quando eu comecei a pesquisar, já em 2004, eles já tinham uma idade avançada, né? Mas ainda tinha a memória muito viva. E naquela época, eu consegui ainda, dos 1.200 cariocas que foram, consegui encontrar um, que era uma das poucas histórias bem-sucedidas, né? E o trajeto que eles faziam era totalmente diferente do pessoal que saía daqui, porque eles saíam do Rio, né? Então, são muitas histórias num tema aí imenso. E, infelizmente, ou seja, até hoje eles reclamam, porque o filme eu mostro isso, eu acompanho toda a PEC dos Soldados da Borracha. Em 2014, a PEC chegou ao final e eles receberam uma indenização de R$ 25.000 e um aumento, veja bem que absurdo, de R$ 150, quando, na realidade, o mínimo calculado pelos advogados era que cada família ou cada soldado recebesse pelo menos R$ 800.000, porque eram 70 anos de injustiça e de não reconhecimento do trabalho e do esforço deles, que é reconhecido pelos americanos, né? Inclusive, no nosso filme, a gente mostra isso. Os jornais americanos, na época, filmados e tal, e exibidos, e o próprio Gary Newman, que estudou a história lá, disse, olha, a participação dos soldados da borracha foi tão importante como a participação dos aliados. O Brasil jogou um papel estratégico fundamental na vitória dos aliados, e os soldados estão junto aí desse papel. Ok. Eu fiquei muito surpreso, viu, Volney, com o que o Marcos me disse. Ele disse, olha, foram 25 mil soldados para a Itália. Morreram menos de 500, né? 420, isso, se não me engano. Isso. Né? É um percentual relativamente pequeno, né? Em relação aos 25 mil. Muito pequeno. Pois é. Aí ele me disse o percentual, se não me engano, a metade dos 60 mil que foram para a Amazônia. Se calcula de 25 a 30 mil mortes, né? E isso aí só no primeiro ano. É uma coisa absurda, quase 50% morreram, principalmente de malária, mas além da malária, os índios, né? Ou seja, aranha, jacaré, ou seja, um conjunto de situações, onças, né? Um conjunto de situações que... daí o nosso interesse também de fazer a minissérie, porque tem muita coisa que ainda precisa ser contada. Eu acho que a minissérie caberia bem, viu? Caberia bem, seria muito legal. Com certeza. Por exemplo, a participação da mulher nessa história é um capítulo à parte, né? Várias mulheres também foram, inicialmente só homens, depois passaram aí famílias, né? E Você conhece a história de alguma mulher? Conhece especificamente a história de alguma mulher? Nós filmamos várias mulheres, né? Várias soldados da borracha, né? Entre elas, a tia Vicença, que já faleceu, que era cearense, né? E que ela foi para o Acre, né? E ela nos acompanhou na PEC dos Soldados da Borracha Brasília. Nós pegamos um avião da FAB dos anos 80 e um grupo, ou seja, a nossa equipe e um grupo de soldados, mais ou menos 15 soldados, basicamente de Porto Velho e de Rio Branco, entraram nesse avião e se deslocaram até Brasília. E a dona Vicença, que era cearense aqui de Morada Nova, né? Nos acompanhou, e só a história dela é impressionante. E ela também foi uma das, digamos, que tiveram sucesso, porque ela tinha um restaurante em Chapuri,
que era frequentado pelo governador do Acre, pelas autoridades, e que então ela mais ou menos tinha mas ela tinha uma tristeza muito grande e uma mágoa muito grande pelo fato de que o país nunca reconheceu a importância que eles tiveram, né? Certo. Volney, uma curiosidade. Você recebeu em algum momento algum recado explícito ou mais assim, ou menos explícito, de assim, não mexe nisso não, fica quieto, não fala nisso não, ou não? Não. Não? Para minha sorte, não. Ah, porque é um tema que é um absurdo. O que aconteceu entendeu? É de uma falta de humanidade e, ao mesmo tempo, também. Eu tive que, logicamente, que estudar mais Getúlio quando eu comecei a, a pesquisar sobre o tema, e aí você descobre o lado negro do Getúlio, né? Ou seja, essa história é uma história que depois os soldados foram abandonados lá, os soldados da borracha. Veja, os pracinhas, né, eles retornaram para o Rio de Janeiro, que era a capital na época, foram recebidos com pompa e circunstância, multidão nas ruas, né? Para esperá-los, para recebê-los, para comemorar, para parabenizar. Enquanto isso, os soldados da borracha estavam nos seringais, alguns deles morreram sem saber que a Segunda Guerra havia terminado, porque imagina, a única forma de se comunicar era um rádio quando funcionava no seringal que ele tivesse lá nas brenhas do Amazonas, do Acre, do Pará ou de Rondônia. E muitos deles têm uma mágoa muito grande, e eles falam no filme, olha, muita gente morreu e não soube que a Segunda Guerra terminou. E o governo brasileiro, Getúlio, não fez nenhum movimento para trazer esses soldados de volta. Muito pelo contrário. Até articulado pelo governo brasileiro na época e pelos interventores lá, ou governadores da época, queimaram muitos documentos de soldados da borracha, porque durante um período o testemunho oral servia para você provar que tinha sido soldado. Mas aí era muita gente, né? O governo começou a ficar preocupado e aí passou a exigir uma prova física. E poucos tinham os documentos, né? Então é uma história de negação da história, né? Porque essa história ela não está nos livros oficiais das escolas secundárias, ou seja, não se estuda, não se vê. E existem, se tiverem 10 livros sobre soldados da borracha, é muito, eu acredito que bem menos, né? E na cinematografia brasileira tem esses 2 filmes que eu fiz, e tem mais 2 médias-metragens também que foram feitos sobre o tema, e só. Né? Não existe nenhuma ficção sobre os soldados da borracha ainda, mas é um tema que dá para você mergulhar e fazer vários filmes, vários livros. Você citou o Lira, né? Uhum. O Lira Neto, né? Ele fez uma biografia de Getúlio, né? De Getúlio, em 3 volumes. Em algum momento ele se refere aos soldados da borracha, no livro dele? Não, ele, no Soldados da Borracha, eu entrevistei o Lira. Eu fui em São Paulo, já conheci o Lira aqui do jornal O Povo, na época que ele era editor do jornal e tal, e nos recebeu muito bem. E o depoimento do Lira foi fundamental, inclusive para mim entender melhor o que é que tinha acontecido na época, porque as pessoas têm uma dúvida, o que é um pracinha, o que era um soldado da borracha, né? E o Lira explicou muito bem, né, com esse fato aí, de que ele estudou as correspondências de Getúlio e viu a carta lá que Getúlio mandou, dizendo que queria mandar os pracinhas para lutarem na Itália, e os americanos dizendo, não, nós não queremos gente despreparada. E o Getúlio bancou, condicionou a ajuda também que os pracinhas fossem, né? E o Lira, ele fala, usa inclusive um termo que foi praticamente um genocídio, né?
E coloca também que as pessoas não se importam. Morreram 1 milhão, morrem 1 milhão de crianças de subnutrição. Ou seja, para os políticos são apenas números, mais ou menos é isso que ele além de outras questões que ele esclarece e que ele esclareceu para a gente no filme Soldados da Borracha. A participação do Lira foi fundamental. Volney, quando eu vejo a história do Brasil, seja nos Soldados da Borracha, seja também nos Pracinhas, que embora tenham sido melhores tratados, né? Melhor tratados, mas mesmo assim existe uma dificuldade do Brasil de lidar com a sua história militar, né? Será que tem a ver com a tragédia que foi a ditadura? O que é que tem a ver? Qual a dificuldade de lidar com esse aspecto da história? Olha, eu acho que tem a ver com querer desaparecer uma história que o Brasil não cumpriu o papel dele junto desses milhares de brasileiros, de nordestinos, que ele fez questão de negar. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo, o Vicente Ferraz, que é realizador também, ele fez um filme genial, maravilhoso, que se chama Estrada 47. Não sei se ainda está na Netflix. Que é uma ficção sobre a participação dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial. E é uma história praticamente real, porque foi baseada em fatos reais. E muita gente acha que é um filme que é contra os pracinhas e tal. E não tem nada a ver disso. Ou seja, eu tenho pessoas queridas que o pai foi pracinha ou que participaram, que quando viram o filme ficaram super emocionados. Então, eu acho que tem a ver com essa coisa do Brasil de querer negar a sua história, em especial essa história dos Soldados da Borracha, e além de negar, muito pior, de esconder essa história. E tem uma coisa muito interessante no filme, nos Soldados da Borracha, é que eles foram considerados heróis nacionais e foram homenageados lá no Panteão dos Heróis e tal, através de um projeto da deputada Perpétua Almeida, do Acre. E quando eles fazem esse título de herói nacional, é uma coisa meio teatral, onde um ator se veste de um índio que foi considerado herói, não sei, há 100 anos atrás. Só que os Soldados da Borracha, eles estavam vivos na atividade. E botaram uma pessoa para representá-los, no lugar de chamar um deles para estar lá na frente, que seria muito mais bonito, né? E aí o advogado, na época do sindicato, né, ele fala isso no filme, diz, olha, é impressionante como o país quer negar essa história. Os Soldados da Borracha vão a Brasília e eles não são vistos. Né? Então, isso eu acho que é o que acontece com o nosso país, que trata de colocar muitas coisas embaixo do pano ou de desaparecer mesmo, que você não... É como você querer negar, por exemplo, tem um filme que está no Now, se eu não me engano, que se chama Os Soldados do Araguaia, que é sobre a história da guerrilha do Araguaia e de pessoas que eram lá da região que foram obrigadas a virar militares para participarem dessa... E é uma coisa agora, dos anos 70. E essas pessoas também não foram reconhecidas, né? Então, eu acho que isso faz parte aí infelizmente, do nosso passado, né? E do presente também. Volney, e parece que a polarização política dos últimos 6 anos parece que piorou ainda mais isso, né? Não, com certeza. Imagina, o meu pai, Eusélio Oliveira, que também foi o meu primeiro professor de cinema, ele foi preso em 64. Eu tinha 4 anos de idade quando eu fui visitá-lo no 23BC. Né? E da mesma maneira que alguns malucos, né, dizem que não aconteceu o Holocausto, que não mataram tantos judeus assim, dizem que não houve ditadura, né? Que não houve ditadura e que não houve tortura. Então é uma coisa um pouco absurda, né? Mas um pouco faz parte do nosso métier. Esconder, né? Como é que se vai esconder um fato que é tão claro, tão evidente, né?
com certeza. Volney, conta aí como é essa questão do livro, como você conheceu o Marcos Vinícius, a Ariadne, como é que foi essa interseção aí? Eu primeiro conheci a Ariadne, ela publicou, e na época que a Ariadne publicou, ainda tinham muitos soldados vivos e bastante lúcidos, né? E eu conheci aquela história e fui no Acre, mas só fui no Acre porque os recursos não davam para ir no Pará, para ir no Amazonas, para ir em Rondônia, porque teria sido lindo se fosse possível. Então, através da Ariadne, eu conheci o Marcos Vinícius Neves, meu querido amigo carioca que se apaixonou pelo Acre, né? Inclusive, na época, o Marcos estava lá organizando um museu dos soldados da borracha, que é outra coisa impressionante. Veja bem, você chega no Rio de Janeiro, tem um monumento aos pracinhas no aterro do Flamengo, né? Os pracinhas, o Brasil mandou pegar os restos mortais e estão lá todos em túmulos maravilhosos, ou seja, de mármore e tal, papapá. Enquanto que os soldados da borracha estão enterrados no meio da selva, com uma cruzinha lá e tal, e não tiveram esse reconhecimento. Então, eu conheci o Marcos, né, através da Ariadne, e depois conheci pessoalmente quando fui filmar o Borracha para a Vitória, em Rio Branco, e também em Chapuri, fomos a algumas cidades, e o Marcos foi consultor do projeto, e foi fundamental a assessoria dele, também do Fernando Figali, que é um outro historiador, que hoje ele está morando em Brasília, mas que também nos assessorou. E tinham histórias maravilhosas de pessoas que, quando a gente voltou para filmar, eu fui primeiro, passei uma semana pesquisando lá. Quando eu voltei, um deles, o seu Pedro, que era aqui do Ceará, que era um personagem maravilhoso para você entrevistar, tinha acabado de falecer, né? E quando eu voltei em 2012, já para filmar o longa-metragem, já tinha muita gente morrido. Hoje são pouquíssimos os soldados da borracha sobrevivente. Mas eu fiquei com essa vontade de dizer, não, na realidade eu gastei não, eu investi, porque 16 anos da minha vida, posso dizer isso, pesquisando e fazendo os 2 filmes e o livro, né? E eu tinha muita vontade de fazer o livro, porque os outros livros que existem sobre os soldados da borracha, eles não são tão ricos iconograficamente, né, como os Soldados da Borracha, os Heróis Esquecidos, que é o título do nosso livro, escrito pelo Marcos Vinícius e pela Ariadne Araújo. Porque esse acervo todo está no Malc, muito bem conservado, muito bem guardado, como é todo o acervo do Malc, que eu considero que o Malc tem 2 fortunas em relação a acervos. O dos Soldados da Borracha, que era o acervo do Jean-Pierre Chablot, e o professor Antônio Martins Filho, nosso fundador, que comprou muitos quadros do Antônio Bandeira, né? Então, hoje, o Malc abriga uma verdadeira fortuna dos quadros que pertenceram, né? Ou seja, que foram comprados pelo professor Martins Filho, né? E que hoje são quadros que são solicitados para exposições no mundo todo, né? E que é um acervo muito, muito bonito. Agora, o acervo dos Soldados da Borracha ele também é imenso. Desenhos do Chablot, matérias de jornais, porque assim, o jornal, a rádio, o cinema e os governos todos ficaram em função de fazer esse recrutamento no primeiro momento, né, não obrigatório e depois obrigatório, como nós temos alguns entrevistados, entre eles o seu Lupécio Freire Maia, que era de Morada Nova, e ele diz, olha, eu tinha 17 anos, eu estava capinando no meio do mato, e parou um caminhão e disse, ó, sobe, tu tá indo para a Amazônia. Ele disse, não, peraí, eu tenho que pedir a benção para papai, mas isso daqui não tem a benção a pai nem mãe, sobe logo e vamos embora. Eu vi esse depoimento, eu vi. Tu viu esse depoimento, né? Então, assim,
São histórias. O outro, né? Aquele depoimento, eu ri daquele depoimento da onça, do cara que caiu no rio, e a onça, ele disse que ele fazendo inclusive o rugido da onça, né? Com os olhos vermelhos, né? Como ele O dizia. encarnado, né? O zóio encarnado. O Zóio Encarnado, exatamente. O seu Alcedino, que esse era um pernambucano maravilhoso, né? Eu ainda entrevistei, a última vez que eu entrevistei esse Alcedino foi na eleição de 2014, né? Ele vendo a apuração dos votos entre Dilma e Aécio, né? E ele era uma figuraça, e ele era um ótimo contador de histórias. E ele conta, inclusive, de que quando pegaram ele, né? Ou seja, ele era quem mantinha a mãe e as irmãs, né? E aí ele conta de uma maneira engraçada que a mãe dele disse: meu filho, pelo leite que você mamou nos meus peitos, não vá, pelo amor de Deus. Não, mamãe, mas eu tenho que ir, é o Getúlio, são os homens que estão mandando. Ou seja, muitos foram obrigados mesmo e viraram escravos, né? Um regime semi-escravidão e de escravidão mesmo, né? Essa insensibilidade, viu, vô, né? Me lembrei, você estava falando aí, eu me lembrei de um fato que aconteceu agora recente. O Mário Pereira, que você deve conhecer, você sabe quem é o Mário? Lá do Memorial de Sei. História? Pois é. O Mário, rapaz, agora, depois de não sei quantos anos como mantenedor do Memorial de Pistoia, né? Agora recebe um recado repentino, há pouco tempo atrás, de que ele não era mais mantenedor e mandaram um burocrata lá no lugar dele. E ele está como auxiliar. Ele Olha aí. não sequer olharam para o passado dele, né? O passado do pai, que foi o primeiro mantenedor, e dele que veio depois, né? Quer dizer, uma coisa absurda, né? Os Não, governos... e esse lado da história lá, nas cidades que os pracinhas atuaram, que são amados lá, ou seja, são considerados heróis, é outro capítulo da minissérie, porque é uma história à parte, né? É uma história que pouca gente conhece, até porque o tema dos pracinhas também, apesar de que existem 2 ou 3 longas documentários sobre o tema, mas é uma história pouco contada. Veja bem, o tema mais abordado no cinema brasileiro, por incrível que pareça, é o cangaço. Nós temos mais de 50 filmes de ficção sobre o cangaço, mas no documentário são pouquíssimos. O primeiro longa-metragem documentário sobre o cangaço eu dirigi e lancei em 2011, que se chama Os Últimos Cangaceiros, que na época, ou seja, era o último casal de cangaceiros vivos do Vinha e Moreno, que foram filmados por Benjamin Abraão, que era secretário do padre Cícero, ela com 14, 15 anos e ele com 19, 20. Eles passaram 70 anos escondidos, né? E reapareceram aí por volta de 2007, e a gente lançou o filme em 2011, eles já tinham falecido. Né? Mas existem mais de 700 livros sobre cangaço. Sobre Soldados da Borracha, eu acho que não chegam a 10 livros. Bom, vamos lá. Vamos ver se tem algumas perguntas. Vou pedir a Gorete Gugel, que está me secretariando, que é minha mulher. Olha que beleza. Pois é, para ela trazer aqui para mim as perguntas que ela anotou, porque eu disse para ela anotar. Mas aí, Volney, o que é que tu sente em relação a isso, vamos dizer assim, em nível pessoal? Quais as descobertas, quais as frustrações, o que é que tu sente em relação a esse filme? Eu sinto uma revolta, né? Ou seja, porque eu tive a oportunidade, na realidade eu me tornei amigo de 3 soldados maravilhosos e sensacionais, não só do ponto de vista humano, mas como personagens para um filme. O seu Lupécio, né? Freire Maia, lá, aqui de Morada Nova, a dona Vicença, também de Morada Nova, e o seu Alcedino, do interior de Pernambuco. E todas as histórias deles são histórias sofridas, né? Cada um deles dá um filme, né? Então, eu tinha uma expectativa muito grande e acompanhei o sofrimento deles, porque imagina, você receber
2 salários mínimos, né? Que hoje seriam o quê? 2.000 e poucos reais. Mas você com 90, com 95, a metade disso aí vai de remédio, né? E muitos deles vivem numa situação paupérrima, em barracos e sem condições. Então, eu acompanhei tudo isso, eu vi tudo isso. Ao mesmo tempo também que eu vi a importância do trabalho deles. Então, quando foi dado lá o veredicto da PEC, dos soldados da borracha, não só eles ficaram revoltados, como eu também fiquei, porque eu tinha uma expectativa de que fosse uma indenização bem melhor. Claro, se você vai dizer, é melhor receber 25 mil reais do que nada. Para alguns, pode ser que sim, você analisando de fora. Mas você tendo esperado mais de 70 anos por essa indenização, por esse reconhecimento, e que o governo brasileiro te dê um aumento de 150 reais no teu salário, e uma indenização de 25 mil reais é revoltante. Então, a maioria deles se sentiu dessa maneira. E eu também me senti, né? Ou seja... Volney, vamos colocar alguns comentários aqui. Sobre o fato das pessoas não conhecerem essa história da FEB. São esquecidos. Quem falou aí foi o Deodato. Deodato, eu vi que ele entrou aí. Eu espero que ele ainda esteja aí. Inclusive, a Kátia, do Instituto Montese, está aqui presente também. Parece que pelo perfil do marido, que é Adriano Bento. E ela, inclusive, me sugeriu que a gente entrevistasse também o Deodato, né? Que ótimo. Não, inclusive, eu conheci Kátia na casa do Deodato, e Deodato contando as histórias da Itália, das cidades, né, por onde passaram os pracinhas, ou seja, dá um filme. Daí nós temos esse projeto com a TV O Povo, né, de fazer uma série de 10 capítulos que a gente vai contar pedaços dessa história que dão vários filmes, né? Ok, vamos lá. A Kátia mandou aí parabéns para você. Obrigado. Tem que divulgar, diz a Mônica, tem que divulgar mesmo. As gerações mais jovens precisam conhecer essa história. Quem falou isso foi a Ana Lúcia Ramalho. Não, Lúcia Ramalho, eu acho. Lúcia Ramalho, se for irmã da Ana Lúcia Ramalho, minha querida doutora pediatra que cuidou dos meus filhos, os pais dela, o pai dela foi pracinha. Ela viu o filme do Vicente Ferraz, né? E saiu emocionada do cinema. Inclusive, o filme ganhou o Cine Ceará, não sei se 2014, 2013, por aí. Mas são muitas histórias. Certo. Poucos brasileiros conhecem essa história, diz o Aguiar Garcia. O Adriano Bento, que deve ser a Kátia, né, do Instituto Pontese, está assistindo eu estou assistindo com meu filho de 12 anos, que ficou surpreso com essa história. Interessante, né? 12 anos de idade, que bom, né? Consciente antes tarde do que nunca, né? Essa consciência, né, Golden? Com certeza. Peça para ele mostrar o livro e dizer onde comprar. É o livro... deve ser o livro... Os Soldados da Borracha, né? Os Heróis Esquecidos, eu acho que ainda pode ser que ainda tenha na Livraria Cultura. Se não encontrarem, depois eu posso passar meu contato, tá? E a gente ainda tem alguns exemplares para venda. Ana Lúcia, exatamente, Ana Lúcia Ramalho, exatamente. Ela me fez ouvir aqui, assim, eu estou aqui, eu digo, doutor, eu estou lhe escutando aqui. Ô, Volney, para a gente ir começando a encerrar, é uma pena, muito legal, mas o que foi, alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que você gostaria de dizer? Olha, porque deixa eu ver aqui, o que se eu anotei aqui... porque tem, por exemplo, a relação deles com os índios, né? Imagina, existem histórias contadas que não estão nem no Borracha para a Vitória, nem nos Soldados da Borracha. O capítulo dos índios é um capítulo à parte. E tem histórias que são muito tristes de soldados que ele saiu,
para colher o látex. Eles trabalhavam geralmente de madrugada, porque a região amazônica é muito quente, muito úmida, então eles saíam à noite e chegavam praticamente de madrugada. O Marcos Vinícius diz que parece que a seringueira produz mais nessa hora, né? Produz mais nessa hora porque digamos, ela solta o leite, né? Então ele conta que quando ele vinha voltando lá para o barracão dele, a mulher dele tinha 17 anos e tinha um filhinho recém-nascido. E a mulher estava com 10 flechadas e o garoto, os índios tinham dado uma machadada, né? Ou seja, coisas assim muito tristes. Porque, imagina, naquela época tinha muito índio, não é como hoje que o restinho que tem aí estão querendo... Né? Naquela época existiam muitas tribos, era a Amazônia toda, então você tem que se relacionar com o índio também. Então eles enfrentavam o índio, a aranha, as piranhas, o jacaré, a onça, e um dos depoimentos do filme que eu achei genial, e a pior fera que eles enfrentavam era o gerente do seringal. Quando o seringueiro, digamos, era preguiçoso ou não trabalhava muito, segundo, né, os seringalistas, e o cara era casado, ele tomava a mulher do seringueiro e vendia por 200 quilos de borracha. Então, essas são coisas assim absurdas. A situação dos soldados da borracha foi denunciada na ONU, na OEA, mas é uma história que ainda não sei se algum dia o país vai reparar, mas é uma história muito comovente que envolve muitos aspectos, principalmente dolorosos, né? Porque, como eu falei, as histórias de sucesso são pouquíssimas. Volney, tem uma previsão da liberação do documentário? Pra gente... O documentário ele vai estar liberado agora no dia 23, depois eu vou te passar o link lá, ele vai ficar das 15 horas do dia 23 às 15 horas do dia 24, no Festival Ecofalante de Cinema, que ele está participando lá, né? Depois disso, ele vai estar também num festival no Amazonas, no Peru, no Panamá. Ele está fazendo o circuito nacional e internacional dos festivais de cinema. O ano passado, que foi a Premiere Mundial, ele ganhou o prêmio de melhor documentário no É Tudo Verdade, segundo a Associação Brasileira de Documentaristas de São Paulo, né? Depois ele vai para o circuito comercial, iria agora nesse segundo semestre, mas com a história da pandemia, ele vai para o circuito comercial no segundo semestre de 2021. E depois ele vai estar no Canal Brasil, né? Porque o Canal Brasil é coprodutor do filme, então ele vai estar disponível também no Canal Brasil. O Deodato está dizendo que vamos trabalhar para levar o filme para exibição em Montes, na Itália. Será um prazer. Muito bom. Mais alguma coisa? As tuas últimas palavras aí? Não, só agradecer aí a atenção de todos. Estou vendo aqui minha querida amiga, professora Márcia Machado, que foi pró-reitora de extensão lá da UFC, e muitos amigos que estão aí. Só agradecer a você, Eleazar, sua esposa e o pessoal todo aí. E assim, estamos juntos e vamos aí, eu vou ficar informando para vocês, você distribuir aí para o pessoal como é que eles podem ver o filme. E quem não viu ainda o Borracha para a Vitória, é só entrar no YouTube lá e colocar Borracha para a Vitória, que ele está lá disponível. Eu acho que é uma história que vale a pena as pessoas conhecerem, porque é uma história de um passado recente, que pouca gente conhece e que, infelizmente, o governo brasileiro, em todas as épocas, não quis ver essa história. Isso. Então, vou encerrar só lembrando, pessoal, que para todo mundo, que nós temos o nosso livro também, que está à disposição, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Está à venda na Cultura, na Saraiva e na Amazon, mas nós temos um pequeno estoque que podemos enviar para você.
E, no caso, se você morar em Fortaleza, o frete é grátis porque eu deixo na sua porta. Olha aí que beleza. Ok? Então, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial é uma tentativa de contar a história da Segunda Guerra Mundial, passando pelos lugares onde ela aconteceu. Ok? Eleazar, vamos fazer uma promoção, o seu livro e o meu, juntos dois por um preço especial. Ótimo. Wander, muito obrigado, cara. Uma boa Eu noite que para agradeço, você. querido. Eu que Uma boa noite para agradeço. todos. E Boa noite. lembrar para o Deodato que a gente futuramente vai fazer uma live com ele. E quem sabe a gente volta depois para repetir essa com você também. Tá bom? Perfeito, maravilha. Obrigado. Um Boa noite. abração, Wander. Um Boa noite. abraço. Boa noite.